Bom dia, gente. Hoje a gente vai estar aqui falando sobre semeadura, né? Para você que está chegando agora no canal, seja bem-vindo. O meu nome é Catiana. E se você ainda não é inscrito, você já está acompanhando a gente há algum tempo, ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal, ative o sininho para você estar recebendo os novos vídeos, né, que vão sendo postados no canal. Então, gente, para uma boa semeadura, a gente vai precisar de alguns cuidados, né? Não só uma boa semente. Uma semente de qualidade é 50% do plantio, né? Mas se faltar ali nesses outros 50%, que é o manejo, que é o cuidado, não vai adiantar de nada você ter sementes boas se houver falhas nesse plantio, tá? Então, a gente vê ainda muitas pessoas perdendo uma porcentagem considerável de sementes, né? Claro que todo cultivo vai ter perda. Vai ter vezes que a gente vai semear e vai dar ali 99%, né? E vai ter algumas vezes que a gente vai semear que vai dar 80%, outra vai dar 70%. Então, pode ter essas variações. Mas, quando você começa a ter uma perda consecutiva, né? Você não consegue aí nem 50% de germinação, então a gente tem que estar revendo a questão da semeadura, né? O que pode estar acontecendo de errado nessa semeadura. Aí eu separei aqui alguns fatores, né, que são muito importantes nessa questão aí da semeadura. Uma delas é o clima. Se na sua região tiver o clima muito chuvoso, tiver aquele clima frio, não adianta você estar fazendo semeadura, porque no tempo de frio, tempo de muita chuva, fica mais propício à formação de fungos e também a questão do frio, a planta, principalmente a planta ainda em estágio de germinação, né? A planta adulta, ela já sente bastante o frio. Ela perde as folhas, é uma planta que dá uma paralisada ali no crescimento, né? Muitas vezes ela fica também sem floração, sem folha e sem desenvolvimento, né? Nesse período de frio. Então aí você vai querer fazer uma semeadura num período que está frio ou que vai entrar o período frio. Digamos que a gente está aqui num período que ainda não está frio, né? Mas você já sabe que daqui uns 15 dias, um mês, vai começar o período mais frio. Então não é bom você estar fazendo a semeadura numa época dessa, porque vai atrasar o crescimento da sua muda. Aí depois a pessoa fica, porque eu vejo as mudas de um mês, de 2 meses, 3 meses, de tal tamanho e as minhas não crescem. Então tem tudo isso envolvendo, tá, gente? Quando vai fazer essas comparações, é muito complicado, porque a pessoa que você está comparando a sua planta pode morar num clima totalmente diferente do seu, né? Agora, se a pessoa mora no mesmo lugar que você mora, né, e está tendo um resultado muito acima do resultado que você está tendo, então aí sim você tem que estar revendo onde é que você está falhando. Mas tem também a questão genética que a gente não pode esquecer, tá? Cada semente, ela carrega uma carga genética diferente, então umas vão crescer mais, outras vão crescer menos, tá bom? Então o clima é fundamental, tá, gente? Se você fizer uma semeadura quando o clima estiver, no mínimo ali, 22 graus. Melhor que seja bem acima, né? Que seja mais acima de que isso. Então, prestar muita atenção na questão do clima, tá? Outro ponto que eu separei aqui, questão do substrato. Então, tem muita dúvida ainda quanto à questão do substrato. Primeiro, gente, que tem que ser um substrato muito bom. Não pode ser substrato reaproveitado, tá? Não pode ser um substrato ali que está jogado ali de qualquer jeito. Porque quando as sementes estão em período de germinação, o que mais ocasiona a perda é a proliferação de fungos.
tá? Então, aí você coloca no substrato, cria fungos, aí apodrece essa semente e muitas vezes você acha que é porque a semente não prestava, né? Então, tem que ter muito cuidado nessa hora. Um dos substratos mais usados na semeadura é o substrato por hortaliças. Se você consegue comprar esse substrato na sua cidade, é muito melhor você comprar ele pronto do que você tentar fazer aí um substrato que pode acontecer de você perder suas sementes, tá bom? Então, o substrato de hortaliça ele é um dos mais escolhidos porque ele é um pouco mais úmido. E quando a semente está ali naquele período de germinação, ela precisa de mais umidade, né? Ela precisa estar sempre ali úmida. Isso não quer dizer encharcado, tá, gente? Mas precisa sempre estar úmida para poder ela germinar. Aquela casquinha que tem em volta dela, né? Ali tem que estar úmido para poder amolecer e ela germinar. Então, a questão da rega, as pessoas ficam sempre, né, perguntando como é que eu rego as sementes. É complicado porque cada região elas vão secar num tempo diferente. Onde é mais quente, mais úmido, onde é quente e seco, onde venta muito. Então vai ter diferenças, né, na secagem desse substrato. Ainda que seja o mesmo substrato, mas em regiões diferentes, vai dar sempre ali uma diferença de secagem. Então, não tem receita, gente. Você tem que ser no olho mesmo. Vai lá, viu que está secando, dá uma pulverizada, né, sobre o substrato para umedecer de novo. Então, vai variar muito. Vai ter localidades que a pessoa vai regar uma vez, duas no dia. Em alguns lugares você vai ter que regar 3 vezes no dia. E vai depender também se você vai colocar suas sementes para germinar tomando sol, tá? Que é o ideal, né? O ideal é você germinar já as suas sementes tomando sol. Porque é uma planta que ela vai vir mais forte, porque a planta, o sol ajuda a planta a crescer, ajuda a planta a se alimentar. A fotossíntese, ela é essencial, né, para a planta. Então, se você coloca ela para germinar no substrato e já coloca para pegar um pouco de sol, um sol da manhã até umas 8 horas, 9 horas, se na sua região for muito quente, né, porque depende muito da região. Aqui, às vezes, eu deixo até 10, 11 horas, mas se onde você mora é um pouco mais quente, você pode estar deixando um pouco menos de tempo, mas que pegue um pouco de sol. Sol da manhã ou o sol do final da tarde, né? Aí você escolhe, às vezes você trabalha durante a manhã, não dá para você ficar olhando, então deixa ali no finalzinho da tarde pegar aquele sol. E o substrato, como eu já falei, sempre tem que estar úmidozinho, né? Não é encharcado, tá, gente? Outra coisa. As pessoas ficam muito preocupadas na hora de quebrar a dormência da semente, de estar colocando vitamina B1, Vitagold, um tanto de vitamina, né? Eu não tenho essa preocupação de estar colocando vitamina na minha semente na hora de germinar, tá? Eu já até coloquei algumas vezes, mas eu entendi que é prioridade a gente tá usando um fungicida. Não adianta você estar colocando ali uma vitamina, querendo que a sua planta cresça de uma hora para outra, porque a rosa do deserto ela não é uma planta de crescimento rápido, ela é uma planta de crescimento lento mesmo. Então a gente tem que ter paciência. Quem não tem paciência, nem adianta começar a cultivar a rosa do deserto. Principalmente desde semente, porque dá trabalho, gente, dá trabalho. Então, eu acho mais importante estar fazendo um tratamento para que não haja proliferação de fungos na sua semente. Então, eu sempre uso água sanitária, tá? Água sanitária diluída em água.
eu uso 2 colheres, tá? 2 colheres de água sanitária para 1 litro de água, tá? Aí vou lá, rego aquele substrato onde eu vou estar fazendo a minha semeadura. Se tiver ali alguma bactéria, algum fungo, já vai ajudar, né, a estar eliminando, porque a água sanitária ela é bactericida e fungicida. Então eu faço sempre isso. Coloco, se eu for colocar para quebrar a dormência, eu já coloco também as sementinhas lá, já dou uma borrifada lá com a água sanitária. E depois que eu coloco, né, coloco no substrato, aí coloco a camada por cima do substrato, por cima das sementes, eu vou lá e rego de novo com essa solução, tá? Então, gente, é fundamental que você faça um tratamento para fungos. Não adianta você encher de vitamina e dar fungos na sua semente. Não vai adiantar de nada, você vai perder semente com toda a vitamina que você já colocou, tá bom? Então, eu costumo usar, se você quer usar uma vitamina, deixa para usar depois, na próxima rega. Deixa para usar depois, que vai estar fazendo efeito do mesmo jeito. Outra coisa, eu coloquei aqui a questão da adubação, né? Não adianta você querer fazer um substrato ali super adubado para você estar fazendo essa semeadura. Porque a sua planta, ela não precisa de tudo isso. Você pode acabar estragando as sementes por excessos. Então, a gente vê muita gente perder semente por excesso. Porque quer que a planta cresça rápido, quer que quando germine logo já esteja ali num porte muito maior do que realmente é o tamanho para a idade. Então isso não é legal, tá, gente? A pressa não é legal. A pessoa que corre, às vezes ela pode tropeçar ali no meio do caminho, né? E devagar a gente também chega. Então, eu aconselho vocês não exagerarem em estar colocando um tanto de coisa quando você for, principalmente matéria orgânica, tá? Principalmente matéria orgânica. Nos primeiros 15 dias, não tem necessidade de você estar colocando nada na sua planta. Porque o substrato que você está colocando já tem nutriente. E a plantinha mesmo, ela já tem ali um nutriente dela mesmo, que ela aguenta ali 15, 20 dias tranquilo só com água. Tanto é que tem pessoas que fazem a semeadura no papel toalha. O que tem de nutriente no papel toalha? Não tem nada, né, gente? É papel, simplesmente papel. E a pessoa está ali só regando e a planta germina, cresce, cria folhas, né? Então, por aí vocês tiram que não tem necessidade de estar colocando um tanto de coisa. Deixa para você começar a fazer a sua adubação depois aí desses 15 dias. Antes, não tem necessidade de você estar fazendo isso, tá bom? Eu aconselho, se você puder comprar, é claro, se você puder, se você tiver condições, se tiver na sua cidade, mas se não tiver e você tiver condições de fazer um esforço, porque eu sei que dinheiro não sobra, né, gente? Tudo é com esforço, tudo é com esforço. Eu uso hoje o mocote não é porque sobra dinheiro, é porque a gente faz um esforço e compra, né? Até porque vale super a pena. Você compra aí o NPK a R$4 mais ou menos ali o quilo, né? Já o osmocote, você vai comprar 1 quilo aí, 50, 60 reais, até mais, né? Então, eu sei que é um pouco não, bastante acima. Mas, vamos ver as vantagens. Esse daqui, olha, você pode colocar já na sua plantinha aí, com 15 dias. Pode colocar até antes, mas não vejo necessidade. Porque até os 15 dias tem o nutriente do substrato e tem o nutriente que a planta já carrega com ela. Tanto é que no papel toalha, ela cresce, né? Você colocando só água. Então, ela cresce com o nutriente que ela tem. Quando você for colocar, não tenho muita medida, né? As pessoas sempre perguntam. Isso aqui, olha, gente. Aqui, olha, esse tantinho aqui por copinho de muda que você for colocar. Deve ter aqui mais ou menos umas 8, 10 bolinhas, ó.
Só que eu não tenho paciência para estar conferindo, não. Coloca esse tantinho aqui e mesmo que você coloque um pouquinho a mais, não vai fazer mal para sua planta, porque esse tipo de adubação é que ela não queima a raiz da mudinha, tá? É uma liberação lenta, ela vai liberando aos poucos, né, o nutriente. Cada rega que você faz, você está liberando um pouco de nutriente para sua planta. Então isso é muito bom, porque poupa tempo, não corre risco de queimar sua planta. Você pode estar usando tanto em mudinha como em plantas adultas, esse osmocote. Ele vai ser mais encontrado na formulação 14, 14, 14 ou na 15, 9, 12, né? São as mais encontradas. Tem outras, mas é mais difícil de achar. Então, olha, é uma boa opção para você estar colocando aí nas suas mudinhas. Pode usar isso aqui sem medo nenhum, que não faz mal para a planta, não queima. Ainda que você colocar perto da raiz, não vai queimar, tá, gente? Esse aqui. Então, vale a pena você pagar um pouquinho mais. Então, era isso, gente. Então, não adianta, tá? Você ter uma boa semente, se o clima não estiver bom, se o substrato não for bom, se não tiver a umidade na medida, não pode nem regar de mais, nem regar de menos. Você tem que fazer o controle de pragas, né? Que no caso são os fungos, é o que mais mata as mudinhas. É isso, são os fungos. Tem muita gente que diz, eu até consigo germinar, mas depois morre tudo, minhas mudinhas. Então, é porque a pessoa não fez ali um controle de pragas, né? E às vezes falta sol também para a planta. E a questão da adubação. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, compartilhe, curta, né? E continue assistindo, que a gente vai dar sequência, tá? A essa série aí sobre as mudinhas. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.